A caça aos catimbozeiros. Durante o século XX, anos de 1919 a 1940, os catimbozeiros foram denunciados e sofreram perseguições, foram apreendidos e levados diante das autoridades. Muitos foram presos por intermédio das autoridades oficiais civis. Os jornais publicavam e noticiaram sobre a prática da feitiçaria, e as perseguições deram espaço por partes dos intolerantes com a mais perversa falta de conhecimento. Muitos dos catimbozeiros que foram presos durante este período, passaram por humilhações, tendo que se expor para a sociedade através das imagens publicadas nos jornais sem ao menos terem o direito de defesa. Foram publicados no jornal A Imprensa no dia 29 de setembro de 1937, conforme o trecho que segue a notícia da época. Acompanhado dos soldados Francisco Catarino, João Felício e Francisco Galdino, o comandante do destacamento surpreendeu um grupo de macumbeiros praticando feitiçaria cercados por mais de 40 pessoas. A presença da polícia ocasionou grande pânico, tendo sido possível prender somente 10 pessoas. A polícia prossegue para apanhar outros núcleos de feitiços. Entretanto, ao fazer o cruzamento entre as fontes jornalística fotográfica, percebe-se que a dimensão do pânico causado a partir da presença policial, ressaltado na matéria do jornal A Imprensa, destoa dos signos apresentados na fotografia. Nesta, o que aparece é uma cena posada que oculta qualquer conteúdo de violência ou prisões. Certamente a iniciativa e a forma como a imagem foram capturada partiu da polícia, possivelmente obrigando os catimbozeiros a serem fotografados para constituírem as provas do crime e a agilidade da polícia no cumprimento da lei. Outro periódico que também destacou as perseguições aos catimbozeiros nos anos de 1930, para o Jornal da Paraíba em Destaque. Em matéria de 1937, o mesmo denunciava uma seção de catimbó na Paraíba e afirmava que a prática havia crescido, sobretudo, entre as baixas camadas de bairros mais distantes da cidade. 26 de setembro de 1937, além de alertar para tal crescimento, a fonte jornalística demonstra mais um caso de perseguição policial aos catimbozeiros paraibanos. Desta feita, o investigador João Inácio e o cabo-comandante do destacamento da Ilha do Bispo flagraram uma sessão dos endemoniados cultuadores da macumba. Chefiados pelo 1º destacamento, o grupo de catimbozeiros foram parar na 2ª delegacia da capital, localizada na Avenida Vera Cruz, sendo ouvidos e após as convenientes providências, foram postos em liberdade. Foram mencionados os objetos utilizados no ritual no momento em que a polícia surpreendeu os catimbozeiros. Apesar do detalhamento do que foi encontrado com os catimbozeiros, há dúvidas quanto à sua veracidade. Era comum na época o exagero e deturpação das práticas e das evidências encontradas com os religiosos. Esses contribuíram para a permanência de uma visão estereotipada desse grupo. Alguns relatos compostos durante as perseguições eram bem cruéis ao fato que os catimbozeiros eram comparados e assemelhados com o banditismo, ao ponto de muitos serem denominados como demônios e bruxos, ou praticantes da mais alta magias negras. Além dos maus tratos que sofriam, ainda eram obrigados a passarem por humilhações públicas. Durante o período do século XVIII, ocorreu um fato marcante que ficou na história, foi a prisão de Antônio Índio no ano de 1748. Antônio Índio foi denunciado, perseguido, preso e julgado, sendo sentenciado à morte. O fato ocorreu na Praça André de Albuquerque em Natal, capital do Rio Grande do Norte. Antônio Índio se tornou um mártir para os religiosos do Catimbó Jurema. Essa estrofe sobre Antônio Índio é de autoria de Marcelo Nunes Galvão. Há de se notar a tamanha intolerância contra esses religiosos, tendo que se esconderem para não serem mortos. Durante o final do século XVIII até o começo do século XX, os catimbozeiros se negavam a andar entre grupos, os mesmos passaram a andar sozinhos, sem revelar suas verdadeiras identidades. Paraíba. Dona Isabel Maria e sua ajudante Francisca Sabina, foram apreendidas e presas, em pleno momento de realização da prática mágica. Natal, Rio Grande do Norte.
Durante os anos de 1947, Manuel Pereira da Silva, o Mestre Pereira, e Dona Francisca Pereira de Lima, a Dona Chiquinha, foram detidos na Praia do Meio em Natal, Rio Grande do Norte, junto com todos os seus artefatos rituais, com a acusação de várias queixas de feitiçaria. Isso demonstra a falta de desigualdade religiosa e a falta de conhecimento sobre os religiosos do Catimbó Jurema, em outras linguagens, intolerância religiosa. Pesquisado por Juremeiro Canindé.